1 Reis 15, a partir do verso 9, nós vamos até o 24, diz assim a santa palavra de Deus. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimão, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou o rei Asa Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa, e todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, fala conosco. Nós precisamos de Ti. Precisamos que o Teu Espírito use esse texto para transformar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você já se decepcionou ao ver alguém que você admirava muito errar feio com você? Se ainda não, acredite, você vai. Isso é muito comum com os nossos pais. Nós vemos os nossos pais na nossa infância, começo da adolescência, como verdadeiros heróis. E em várias coisas eles são mesmo. Até que os nossos pais erram feio conosco. E quando eles erram feio conosco, a gente logo decide tirar a capa de herói deles. Eles passam a ser vilões. Na igreja também é muito comum. Aquele irmão que era referência para você, cai feio no pecado. Aquele pastor que tanto te ensinou, age de maneira contraditória ao que ele sempre pregou. Aquela irmã que sempre foi sua companheira de lutas, foi a primeira a te abandonar no mal entendido. Essas coisas, elas mexem com a gente. Elas mexem tanto com a gente que parece que dá um tilt na nossa cabeça. E a gente para pensar, peraí, essa pessoa é crente ou não? Se ela é crente, como é que ela foi capaz de fazer isso? Como alguém que era tão admirável pode então agir de maneira tão pecaminosa como essa? O texto de hoje vai nos mostrar como. Nós vamos ver um homem que fez muito pelo reino de Deus, quando não se esperava nada dele. E que não fez nada pelo reino de Deus, quando se esperava muito dele. E aí, ele é crente ou não? E o que isso diz sobre a nossa própria vida? É o que nós vamos ver nessa noite. Em resumo, nós vamos ver que só a graça do Senhor nos salva, transforma e preserva até o fim.
Só a graça do Senhor nos salva, transforma e preserva até o fim. 3 pontos. E o primeiro deles é que a graça do Senhor nos salva a despeito do nosso passado. O reino de Judá ele ia de mal a pior. No tempo de Salomão, esse reino ele era parte de um grande reino, o reino magnífico de Israel. Mas o filho de Davi ele dividiu o coração entre o Senhor e os seus amores terrenos. Salomão ele caiu na imoralidade, ele se casou com 1000 mulheres, muitas delas, a maioria, estrangeiras. Ele caiu na idolatria, seguindo os deuses das suas mulheres estrangeiras. E ele caiu também na injustiça, acumulando sem parar ouro para si. E o resultado disso foi que o próprio Deus dividiu o reino de Salomão, dando uma pequena parte para o filho dele, Roboão. Roboão reinou sobre apenas 2 tribos, Benjamim e Judá, fruto da iniquidade do seu pai. Mas Roboão ele também não aprendeu a lição. Ele foi ainda pior, ele não só perpetuou a idolatria do seu pai, como ele também instituiu a prostituição cultural em Israel, em Jerusalém, em Judá. E o resultado foi a humilhação que Roboão teve de ter a maior parte, quase todo o ouro que ele tinha, foi levado pelo rei do Egito embora. E agora ele tinha a constante ameaça também do reino de Jeroboão. E aí depois de Roboão veio o seu filho Abias. E Abias ele vê o peso da mão do Senhor sobre o seu avô, sobre o seu pai, e ele faz o mesmo. Ele andou em todos os pecados do seu pai e colheu a disciplina do Senhor como seu pai. Esse era o cenário. As trevas estavam cada vez mais espessas no reino de Judá. Até que surge uma nova lâmpada de Davi, com um brilho diferente. Vê comigo, verso 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Asa sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe. Porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Depois do reinado curto de Abias, apenas 3 anos, o seu filho Asa sobe ao trono de Judá. Era já o 20º ano do rei Jeroboão no norte, quando o novo rei de Judá surgiu. E Asa, diz o texto, reinou 41 anos em Jerusalém. Bom sinal? 41 anos de reinado? Ótimo sinal. Lembra da semana passada que nós falamos? Salvo raras exceções, o Senhor ele só deixava um rei da casa de Davi reinar por muito tempo, se ele fosse um rei bom. E esse era o caso de Asa. O verso 11 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. E o verso 14 ainda diz que o coração de Asa foi totalmente do Senhor durante todos os seus dias. Um rei reto que amava o Senhor assim como Davi. Não é maravilhoso ser lembrado assim? Mas qual que era a probabilidade disso acontecer agora, com Asa? Qual era a probabilidade no meio desse reino de treva após treva, após treva, após treva? Nós já tínhamos pelo menos 3 gerações de idolatria naquele reino. Tudo institucionalizado. O povo seguindo os reis. Qual que era a probabilidade disso acontecer agora? 0. Nenhuma. Veja de onde Asa veio. Primeiro, ele era filho de Abias, um imoral idólatra. Neto de Roboão, um imoral idólatra. Abias ele não teve bons exemplos de como ser um rei segundo o coração de Deus com seu pai, nem com seu avô. Imagina ele vendo o avô dele primeiro reinando, se é que ele viu. Depois ele vendo o pai dele reinando, e é esse ele viu. E eles sendo os chefes da idolatria e da imoralidade no meio do povo. Era esse o exemplo que ele tinha de rei. Ele não conheceu Davi. Ele ouviu falar de Davi, ele leu sobre Davi, mas ele não conheceu Davi. Para piorar a situação, o texto diz que Maaca, filha de Absalão,
também era sua mãe. A mesma descendente do filho rebelde de Davi também é identificada como mãe de Asa. E aqui há duas possibilidades. A primeira é que Asa ele fosse mesmo fruto de incesto do seu pai, Abias, com a mãe dele. Que seria odioso aos olhos do Senhor. Mas olha, no meio de tanta idolatria, eles seriam capazes disso. Eles seriam capazes disso. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que Maaca, na verdade, fosse a avó de Asa, mas chamada de sua mãe, por ser a matriarca da família. Assim como Davi é chamado de pai de Asa, Maaca poderia ser chamada também de sua mãe. Fosse o que fosse, mãe ou avó, Maaca ela tinha um enorme prestígio naquele reino. Ela era rainha-mãe. E rainha-mãe naqueles reinos, naquele tempo, era uma posição de autoridade e de influência, não só política, mas espiritual. Espiritual. E aí, a influência de Maaca era perversa. Maaca ela era uma idólatra. Ela inclusive mandou fazer uma imagem ao poste ídolo, que é outro nome para Azerá, a deusa cananeia da fertilidade. Ela mandou fazer uma imagem para Azerá, para adorar aquela deusa cananeia. Era nesse contexto que Asa vivia. Foi nesse contexto que ele foi criado durante toda a sua vida. Contexto de imoralidade, idolatria, em que os comandantes da imoralidade e idolatria eram nada mais, nada menos do que a família dele. Era a família dele que fazia isso, que comandava tudo isso. Agora eu te pergunto, aos olhos humanos, qual é a probabilidade de alguém criado a vida inteira nesse contexto ter o seu coração totalmente dedicado ao Senhor? Ele foi ensinado a amar o Senhor? Ele ouvia, ele via seus pais, seus avós, sua mãe, sua avó adorando ao Senhor? Não. Zero, nenhuma. Mas o que para os homens é impossível, para Deus é totalmente possível. Sabe por quê? Pela maravilhosa graça do Senhor. Graça. Graça é a única resposta. Graça. Maravilhosa graça. Por falar nisso, você conhece a história do autor do hino que tem esse nome? Maravilhosa graça? Amazing Grace? John Newton, o nome dele. John Newton, desde os 18 anos de idade, ele que era órfão de mãe desde cedo e filho de um marinheiro inglês, ele se aventurou nos mares desse mundo. E as suas aventuras foram principalmente na África, envolvendo a escravidão, tráfico de escravos, navios que comerciavam escravos. E ele diz nos seus relatos que ele foi tão perverso e depravado quanto era possível para um marinheiro. Imagina, ele não tinha o mínimo temor de Deus. Ele fala, eu era capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Aos 20 anos, em uma das suas aventuras na África, Newton ele acabou vivendo praticamente como um escravo, por cerca de 1 ano e meio. Até que um dia um capitão que conhecia o pai dele, marinheiro também, o libertou da escravidão. Reconheceu, Newton libertou da escravidão. E aí você pensa, agora ele vai tomar jeito, né? Não, ele não toma jeito. Ele vai, trabalha com esse capitão. No ano seguinte ele passa por um naufrágio em que ele clama pela misericórdia de Deus, que ele reflete sobre a sua alma toda noite. Eles são salvos e ele sente que ele é tocado por Deus naquela noite, mas ele não muda. Ele não muda. Ele fala assim, eu não sabia como é que um crente tinha que viver. E agora cria em Deus, mas ele não muda. Incrivelmente, o que ele fez, ele mesmo se tornou um capitão de um navio de escravos. Um ex-escravo, viu que era escravidão, sofreu a escravidão, e o que é que ele promovia agora? A escravidão. Esse era John Newton. E ele se chamava de o blasfemador africano. Para você ter uma ideia de como é que era o nível dele. E você pensa, Deus desistiu dele? Deus desistiu? De jeito nenhum. Um dia Newton entendeu o Evangelho. Um dia ele foi transformado de fato. Ele largou a sua vida de traficante de escravos. E ele mesmo passou a combater a escravidão na Inglaterra com outros homens. Newton dedicou o resto da sua vida inteira a pregar o Evangelho. Quando ele tinha 80 anos de idade, alguém recomendou, pare de pregar, você já não está velho,
Ele falou assim: o quê? Parar de anunciar a graça que me salvou? De jeito nenhum, só quando eu morrer. Só quando eu morrer. Um blasfemador africano precisa pregar essa graça até o dia que eu morrer. Foi o que ele fez. E quando ele foi tocado pelo Senhor, lembrando da sua história de um ex-marinheiro depravado, traficante de escravos, que foi salvo pelo Senhor, mesmo assim, embora ele fosse quem fosse, o miserável, ele compôs um hino que talvez seja um dos mais famosos, o mais famoso de língua inglesa, mas um dos mais famosos do mundo, que é Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Um hino que até hoje ecoa a história dele, que diz assim no início: maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Maravilhosa graça, queridos. Essa é a única explicação para um pecador ser salvo por Deus. A única explicação. Foi assim na vida de Asa. Foi assim na vida de John Newton. E é assim na nossa vida também. Não são as probabilidades humanas que fazem Deus salvar alguém ou não. É Ele, é a graça dele que faz isso. Pessoas que nunca chegariam a Deus se dependessem do seu passado, da sua história, do que viveram, mas que ainda assim foram alcançadas por Ele. Graça. Graça. Mas talvez você pense: mas peraí, pastor, sempre fui da igreja. Sempre fui da igreja, fui criado, não tive um passado sombrio, vivi aqui, tudo bem, não aprontei demais. Ainda assim, veja a graça de Deus sobre você. Não fosse Ele, você nunca teria nascido no lar cristão. Não fosse Ele, Ele nunca teria aberto os seus olhos para crer. Não fosse Ele, aquela primeira pessoa da sua família que se converteu, talvez tenha sido muitas gerações atrás, talvez não, mas aquela primeira pessoa da sua família que se converteu, ela nunca teria dobrado os joelhos diante do Senhor Jesus. Graça, graça que te manteve sua família até aqui, te fez chegar até aqui. Graça. Mas talvez você tenha experimentado sim um passado sombrio antes de vir a Cristo. Veja também a graça maravilhosa do Senhor sobre você. Em Cristo, o seu passado é só isso. Passado. Ele já fez tudo novo na sua vida. Você foi salvo, você foi perdoado pelo Senhor. Não importa o que você tenha feito. Você não é um crente de segunda classe. Você é tão filho quanto aquele que nunca esteve longe. E o nome disso é graça. Graça do Senhor. Mas talvez seja o seu passado que te impede de crer hoje. Você olha para a sua história e não se acha digno de ser salvo. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém aqui é digno. Ninguém aqui é. Todos nós, diz a palavra de Deus, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e merecíamos a ira de Deus. Mas o texto continua: mas Deus nos amou mesmo assim. Deus nos amou mesmo assim. A gente não fez nada para merecer, foi a graça dele que nos deu vida para crer em Jesus. Então, se você ainda não creu, creia também, creia. Ele vai te salvar hoje a despeito do seu passado. Como é doce o som dessa graça maravilhosa. Deus nos amou do jeito que nós estávamos. Miseráveis, cegos, perdidos. Mas Ele nos ama tanto que Ele não nos deixa ficar do mesmo jeito. Esse é o nosso segundo ponto. A graça do Senhor nos transforma a despeito do nosso presente. Vamos ler os versos 11 a 15. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo consagrara, prata,
ouro e objetos de utilidade. Asa ele vivia num contexto de perversidade institucionalizada em Jerusalém. Então, quando ele subiu o trono, ele precisava combatê-la pessoalmente. Foi o que ele fez. Não tinha como o coração de Asa ser totalmente do Senhor. Não tinha como ele fazer tudo que era reto aos olhos de Deus, se ele fizesse vista grossa para aquilo que acontecia em Jerusalém. Por isso ele liderou uma grande reforma religiosa em Israel. E olha que interessante o que ele fez. Ele combateu diretamente os 3 grandes desvios que o seu bisavô Salomão tinha colocado ali para dentro. Primeiro, ele tirou da terra os prostitutos cultuais. Ou seja, ele combateu a imoralidade que tinha começado com seu bisavô, casando com muitas mulheres, fazendo um harém para si. Segundo, ele removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. Ou seja, ele combateu a idolatria, a ponto de depor Maaca da dignidade de rainha-mãe, de destruir, de queimar a imagem que ela fez para Azerá, lá no Vale de Cedron. E terceiro, ele trouxe à casa do Senhor tudo que tinha sido consagrado pelo seu pai e por ele mesmo. Ou seja, ele combateu a injustiça de acumular e acumular e acumular ouro para si. Não foi pouca coisa o que ele fez, não foi pouca coisa. Imagine o reboliço na cidade naqueles dias. E veja o alto custo do que ele teve que fazer. Asa ele se dispôs com muita gente poderosa ali em Jerusalém. Muita gente que amava viver na imoralidade, na idolatria. Inclusive quem? Maaca, sua mãe, a matriarca de Israel. Não pense que foi fácil para Asa tirar a Maaca do posto de rainha-mãe. Imagine o problema familiar que isso causou. Como assim? Você vai humilhar ela mesmo? Eu preciso tirar. Ela e todos os idólatras também devem ter ficado loucos de ódio quando ele destruiu todas as imagens. Não foi fácil, mas mesmo que tenha sido difícil, era o que ele precisava fazer. E a prova que foi tão difícil é que os altos não foram tirados de Judá. Os altos não saíram de lá. Os ídolos saíram, os altos não. 41 anos, ele não conseguiu tirar os altos. Aquele povo estava com a idolatria tão arraigada no seu coração que não queria abrir mão dos altos. Tá bom, vamos adorar o Senhor agora, mas pode ser nos altos. Ficou um resquício de idolatria no coração do povo. Da mesma forma, não foi fácil com os objetos de valor. Não pense que foi fácil para Asa devolver toda aquela riqueza para a casa de Deus. Sabe, a gente se acostuma tanto com a nossa herança familiar. Está tanto tempo esse ouro aqui na minha casa. Veio lá do meu bisavô. Que a gente esquece quem é o dono do ouro. Quem é o dono da prata. Queridos, o custo de seguir ao Senhor é alto, mas ele é necessário. O Senhor Jesus mesmo disse em Lucas 14, 26 a 27, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E no verso 33 ele diz, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Seguir a Cristo muitas vezes vai significar se indispor com quem você ama. Já parou para pensar isso? Um parente que não crê, um amigo que acha absurda a sua fé, um cônjuge que não se converteu. Isso significa que é para você sair quebrando tudo e cortando todo tipo de relação com eles? Não. Lembre que Asa fez isso porque ele era rei de Israel, ele tinha autoridade de Deus para fazer isso, naquele povo. Ele tinha autoridade. Nós não temos essa autoridade. Mas nós temos sim que falar a verdade em amor para as pessoas. Não é o conflito pelo conflito, sabe? Tem muito crente que vai, conflito pelo conflito.
Você não está fazendo bem para o evangelho fazendo isso. É a verdade em amor. É falar a verdade para a pessoa em amor. Porque não adianta de nada, queridos. Não adianta de nada a gente sair, e muitos crentes fizeram isso ao longo da história. Ah, idólatra, sai quebrando tudo. Ah, idólatra, sai queimando as pessoas. Ah, idólatra, sai perseguindo. Qual que foi o resultado disso? Muitos vieram a crer? Muitos dobraram seus joelhos? Não, realmente, Jesus Cristo é o Senhor. Não. Guerra. Porque faltou a verdade e amor. Faltou a verdade e amor. Muitas vezes nós vamos ter que nos indispor com as pessoas. Mas sempre em amor. Mas sabe com quem você vai ter que se indispor, principalmente? Consigo mesmo. Consigo mesmo. Não adiantava Asa reformar tudo em Judá se o coração dele não fosse reformado pelo Senhor. É assim conosco também. Sabe onde a gente tem que combater primeiro? A idolatria, a injustiça, a imoralidade? Aqui dentro. Aqui dentro. Seja sincero, você tem feito isso? Você tem amado ao Senhor acima de tudo? Ou na prática tem algo que é mais importante para você? Se tiver idolatria. Você tem levado a sério a imoralidade sexual ou você pensa que isso não tem nada a ver com a sua adoração a Deus? Você tem renunciado às suas posses em prol do reino ou seu dinheiro é seu e ninguém tem nada a ver com isso? Queridos, Deus quer fazer uma reforma em nós. E nós precisamos disso. Mas sabe o que é bom? Nós não estamos sozinhos nessa luta. Ele é tão gracioso que Ele mesmo nos dá poder para fazer isso. A autoridade do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo são capazes de mudar tudo o que está dentro de mim e de você. O Senhor não diz para a gente, olha, eu te salvei e agora se vira. Não, Ele fala, eu te salvei e agora eu vou te transformar. Creia, só o Senhor é capaz de fazer isso. Clame pela transformação dele na sua vida. Não faça vista grossa para os altos. Não faça vista grossa para os ídolos do seu coração. Não faça vista grossa para a imoralidade. Clame a Ele pela ajuda dEle, pela autoridade dEle. O poder do Espírito Santo é capaz de trabalhar em nós, pela graça de Deus. Olha ao redor também, veja quantas provas da graça do Senhor estão aqui para te ajudar a lutar. Para que você seja transformado pelo Senhor. A graça de Deus, ela é maravilhosa. E ela é tão maravilhosa que ela nos transforma, seja qual for a nossa realidade. Mas talvez você se pergunte, e se eu falhar? E se eu falhar nesse processo? E é o nosso terceiro e último ponto. A graça do Senhor nos preserva a despeito do nosso futuro. Vamos ler os versos 16 a 24. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restantes dos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães do exército contra a cidade de Israel. E feriu Eijon, Adã, Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, toda a terra de Naftali, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tiza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá, e todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa, a Geba de Benjamim e a Mispa.
Quanto aos mais atos de Asa, todo o seu poder, tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nem tudo foram flores no reino de Asa. Os altos ainda estavam lá para lembrar disso, né? Mas teve um outro incidente especial que deixa isso bem claro. O texto diz que houve guerra entre Asa e Baasa todos os seus dias. A gente nem chegou na história de Baasa aqui nesse livro, porque as cenas ainda estão no reino de Judá. Mas para que você saiba quem ele é, Baasa ele foi quem exterminou a casa de Jeroboão, e quem matou o seu filho Nadab e toda a descendência também de Jeroboão. Ele assumiu, ele conspirou contra o rei e assumiu o trono do reino de Israel. E Asa viveu em guerra com ele todos os seus dias. Mas a ideia de guerra aqui não é de conflito armado o tempo inteiro. É de hostilidade permanente. A gente sabe disso porque o livro das Crônicas relata que o reino de Asa passou 35 anos em paz. 35 anos ininterruptos, sem qualquer guerra. Mas os reinos, eles viviam em pé de guerra. Em pé de guerra. Só que um dia esse conflito chegou às vezes de fato. Porque Baasa, ele invadiu o território de Judá, ele vai até o território de Judá. E ele constrói uma fortaleza militar em Ramá, que pertencia à tribo de Benjamim. E a ameaça agora era concreta. Não se tratava apenas de tomar uma cidade para si. Se tratava do futuro do reino de Judá. Porque Ramá, ela ficava cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Muito perto. E porque Ramá, justamente por ela, passavam duas vias que abasteciam a cidade de Jerusalém. Uma que vinha do norte e outra que vinha da costa, do Mediterrâneo. Então imagine, um bloqueio econômico, um bloqueio militar, uma ameaça militar perto de Jerusalém. Ninguém sai, porque se sair a gente ataca. Foi isso que aconteceu. E o que a gente espera de um rei que tinha um coração totalmente dedicado ao Senhor? O que ele fizesse nesse momento? Clamasse a Deus. Clamasse a Deus em oração. Senhor, estava aqui na minha, vem Baasa, me ataca, constrói, me ajuda, Senhor. Livra-nos. E eu tenho que atacá-lo, o que eu faço, Senhor? Não é assim que um rei deveria fazer, um rei que teme ao Senhor? Ajuda-nos, Senhor. Mas Asa não surpreende, ele decide resolver a questão de outra forma. Ele não apela para a proteção do Senhor, ele vai e apela para a ajuda de um rei. O rei da Síria, um descrente. Mas o que é que tem de errado nisso? Não é comum que os povos façam aliança para poder guerrear, proteger os seus territórios? Sim, é bem comum. Era naquele tempo também bem comum. Mas lembre-se, esse não era qualquer povo. Era o povo de Deus. O rei, ele não estava no trono para servir os interesses dele mesmo. Ele estava no trono para servir a Deus. Quem lutava por Israel, por Judá, nesse caso, não eram os homens, era o próprio Deus. Sempre foi assim, o próprio Deus. E essa atitude de Asa, ela não era uma mera aliança militar. Era algo mais profundo do que isso. E os detalhes mostram isso. Primeiro, Asa tomou toda, diz o texto, toda a prata, todo o ouro restantes da casa do Senhor. Ele pegou os seus também, mas ele deu os da casa do Senhor. Nem eram dele. E ele deu para o rei da Síria. Tudo aquilo que ele tinha consagrado a Deus, olha, Senhor, é teu. Eu não sou dono de nada disso. Agora ele pega de volta, porque era conveniente para ele. Segundo, Asa mandou dizer ao rei da Síria: haja uma aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. E o termo aqui é o mesmo que é usado para falar do pacto do Senhor com o seu povo. Aliança. Aliança. Em vez de estar em aliança com o Senhor, Asa preferiu entrar em aliança com Ben-Hadad e ser igual ao seu pai. Sabe como? Confiando em qualquer outra coisa que não fosse o Senhor. E terceiro, Asa disse que mandaria um presente da Síria
para o rei da Síria se ele aceitasse o trato. Só que esse termo presente no hebraico, ele geralmente tem uma conotação negativa na Bíblia. Uma boa tradução para esse termo presente seria suborno. Suborno. Asa subornou Ben-Hadad, dando toda a riqueza da casa de Deus para ele, para que ele traísse Baasa. É isso que se espera de um rei segundo o coração de Deus? Definitivamente não. Mas aí a gente pensa, não, vai dar tudo errado, né? Vai dar tudo errado. Agora Asa vai perder essa guerra, o Senhor vai pesar a mão sobre ele. Mas não. Dá certo. A jogada política dele dá certo. Ben-Hadad aceita o suborno, troca de lado, vai lá, ataca as cidades ao norte de Israel. E quando ele ataca ao norte, Baasa, que estava ao sul de Israel, sobe para proteger as cidades do norte e deixa o quê? Ramá liberada. E Asa faz o que ele precisava fazer. Ele vai lá, pega todos os materiais de construção, destrói aquilo tudo, pega os materiais de construção e constrói para ele mesmo 2 fortificações em Judá, em Geba e Mispa. Leva todo o povo, faz tudo rapidinho e pronto, agora eu venci. Eu tirei a ameaça e eu construí fortificações e agora me protegi. Eu venci. Deu certo, não deu? Não, deu tudo errado. Deu tudo errado. Não é porque o plano de Asa funcionou que ele estava certo no que ele fez. Na verdade, ele estava completamente errado. Asa deixou de confiar que o Senhor protegeria e resolveu do seu jeito a questão. Isso é um alerta para nós. Nunca confunda o sucesso na sua vida com a bênção de Deus. Sucesso não é sinônimo de bênção de Deus. Pode dar tudo certo para você. Pode estar dando tudo certo para você. E ainda você está agindo completamente errado diante de Deus. A prova disso na vida de Asa foi que o Senhor mesmo o condenou por ter confiado no rei da Síria em vez de confiar em Deus. E prometeu guerras para ele dali em diante. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versos 7 a 9. Prometeu guerras, levantou um profeta e falou: por que você confiou no rei da Síria e não em mim? Vai ter guerra para você até o final da sua vida. E a segunda prova está aqui, nesse texto. Quando ele ficou velho, ele padeceu dos pés. O Senhor disciplinou, fazendo que ele padecesse dos pés. Até que ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho Josafá foi colocado no seu lugar. Asa estava indo tão bem. Mas na hora que mais se esperava dele, parece que ele botou tudo a perder. E agora? A gente se pergunta, ele é um herói ou é um vilão? Ele é um santo ou ele é um pecador? Philip Ryken, comentando esse texto, diz que é impossível colocá-lo numa única categoria. Ele queria seguir a Deus e às vezes o fez, mas também fez concessões espirituais que iam contra tudo que o reino celestial representava. Em outras palavras, Asa se parecia muito, sabe com quem? Conosco. Conosco. Chamados para ser santos, mas ainda lutando com a sua natureza pecadora. Mas sabe o que ficou de toda essa história, que começou bem e terminou mal? A descrição que o próprio Deus fez de Asa no verso 14. Lê de novo o verso 14. Os altos, porém, não foram tirados, todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Como pode isso? Ele não pecou? Ele não confiou em outra coisa que não Deus? Sim. Mas Asa creu no Senhor. Asa creu no Senhor. Creu nas promessas feitas a Davi. Creu no filho de Davi que viria para reinar eternamente. E Asa não era esse rei. Jesus Cristo é esse rei. Ah, queridos, que bendita esperança nós temos nisso, quando nós vemos histórias assim. Não está em nós a força para nós sermos preservados pelo Senhor. Está nele. Não é com base nas nossas obras que nós somos declarados justos pelo Senhor. É com base nas obras de Jesus. Por isso, quando nós falharmos, e nós vamos falhar,
trocando a nossa confiança no Senhor por qualquer outra coisa, qualquer outra maneira tola de viver do nosso jeito, ainda assim Ele não vai nos condenar. Sabe por quê? Porque Ele condenou Jesus naquela cruz. Condenou no lugar de todo aquele que nele crê. O nome disso é graça. É graça. Favor imerecido do Senhor. Que graça maravilhosa. Deus não quer que a gente peque. Ele não quer. A palavra de Deus é muito clara. Ele não quer que a gente peque. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, dizendo ao Pai: está pago, Pai. Está pago. Eu já paguei por ele. Eu já paguei por ela. Ele é nosso. Ela é nossa. Ninguém tira de nós. A nós só nos basta nos arrependermos. Cremos no perdão de Jesus. E no seu sangue que nos purifica de todo pecado. E correr para Ele. Mesmo que nós lidemos com as consequências do nosso pecado até o fim da nossa vida, como foi o caso de Asa. Ele lidou com os pés doentes. Mesmo que nós padeçamos dos pés, a palavra de Deus diz que os nossos pés serão formosos. Já são e serão, porque anunciam que há um Salvador que pagou por nós e que reina para sempre em Sião. Jesus, o nosso Deus. Por isso, por mais admirável que alguém seja, por mais usado que ele tenha sido, por mais crente que essa pessoa tenha se provado, aqui e ali, essa pessoa vai falhar. Assim como Asa, assim como nós. Isso não deveria ser para nós, queridos, um motivo de espanto e decepção. Muitas vezes é, mas não deveria. Na verdade, deveria ser compreensível por todos nós. Porque todo aquele que crê, embora já seja salvo, e nós vimos hoje de manhã isso, já somos salvos, mas ainda somos pecadores. É como diz o velho ditado: todo santo tem os pés de barro. Para falar a verdade, não só os pés, o corpo inteiro. É assim que 2 Coríntios 4:7 nos descreve. Aqueles que creem, aqueles que pregam o Evangelho, nós somos meros vasos de barro. Mas o tesouro que está dentro de nós, esse vale mais do que toda a prata e ouro desse mundo. É Jesus Cristo, nosso Salvador. É por causa dele que nós podemos ser chamados de santos, sendo ainda pecadores. Porque ele nos separou para Deus, porque ele nos comprou com seu bendito sangue derramado naquela cruz. Um rei perfeito, o Senhor Jesus, que sempre teve os seus pés puros e preciosos como o bronze polido. Ele se fez barro por nós, nessa terra, para que todo aquele que nele crê nunca pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele teve seu coração totalmente doado ao Senhor. Nenhum dos seus dias ele se desviou daquilo que o Pai lhe ordenou. Ele foi mais reto do que Davi, ele foi mais reto do que Asa, ele foi mais reto do que qualquer homem que passou nessa terra. Mas ainda assim, ele padeceu. E não só dos pés. Jesus padeceu de corpo e alma naquela cruz. Para que todo o que está unido a Ele e crê nele seja santo para sempre junto com Ele. Essa é a nossa esperança. Por isso, se você crê em Jesus, a graça te alcançou. E ela nunca vai te largar. Nunca. Jesus foi quem te salvou do seu passado. Jesus é quem te santifica no presente. E Jesus é quem vai te glorificar no futuro. A despeito de quem nós fomos, a despeito de quem nós somos, e a despeito de quem nós seremos, Ele é. Ele é o nosso Salvador bendito. Creia nisso, confie nisso, espere nisso. Ele nunca vai te decepcionar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o justo, a graça feita carne e osso como nós. Um rei perfeito que nunca errou, mas que se ofereceu para morrer pelos seus. Obrigado pela tua graça maravilhosa que transforma a nossa história, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor, ser
salvos pelo Senhor. E o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor tem transformado os nossos corações com a tua mesma graça, Senhor. Apesar de pecarmos, Senhor. E obrigado porque essa graça nunca vai nos abandonar e nós temos a certeza de que em Cristo Jesus nós viveremos para sempre contigo. Obrigado pelo teu maravilhoso evangelho. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Rei bendito. No nome de quem oramos. Amém.